Boa noite a todos, meu nome é Francisco Matheus Iris. Hoje irei fazer a apresentação do estágio curricular obrigatório 1. Aqui nessa tela temos o meu nome e tem também o nome da nossa tutora e orientadora, Viviane Amaral Góes de Souza. Bom, como área de concentração eu escolhi ensino e aprendizagem em matemática. E o tema escolhido foi dificuldade de aprendizagem em matemática. Se percebermos, faz todo sentido o tema com essa área de concentração. Aqui temos a justificativa da área de concentração e do tema. A área de concentração Ensino e Aprendizagem em Matemática foi escolhida por sua relevância em contribuir para o desenvolvimento da qualidade de ensino da matemática. Isso porque nesta área busca-se examinar situações do processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de utilizar abordagens aprimoradas para melhorar o nível de ensino. Com base nessa área de concentração, este projeto se concentrará no tema escolhido da dificuldade de aprendizagem em matemática, aprofundando o conhecimento das causas desse problema comum no contexto educacional e propondo estratégias de intervenção para ajudar os alunos a enfrentá-lo. Como explicado no texto, essa área de concentração foi escolhida por tratar diretamente com o ensino da matemática. E isso é muito importante, porque através dela eu consegui escolher um tema que realmente foi trabalhado durante o estágio. Quanto aos objetivos foram observar o contexto escolar, incluindo práticas de ensino, recursos disponíveis e ambiente de trabalho, analisar os desafios e dificuldades que os alunos enfrentam no aprendizado da matemática, investigar estudos e pesquisas sobre estratégias eficazes para fortalecer a aprendizagem de matemática e propor e fundamentar estratégias pedagógicas e didáticas para superar as dificuldades de aprendizagem em matemática. Não está mostrando aqui, mas nessa apresentação, mas no paper está descrito como todos os objetivos foram realmente concluídos. Agora a fundamentação teórica. A disciplina de matemática é desafiadora para muitos alunos. De acordo com Paes e Vargas, já é senso comum que boa parte dos alunos brasileiros terá alguma dificuldade em aprender algum conteúdo matemático. Os alunos podem enfrentar diversas dificuldades nessa disciplina. Segundo Gomes e Palma, as dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a múltiplos fatores que dizem respeito ao ensino, ao currículo escolar, ao envolvimento emocional e cognitivo, ao contexto social no qual o aluno está inserido. Assim, é essencial para o professor propor estratégias eficazes para inibir as dificuldades dos alunos e ainda fortalecer a aprendizagem no contexto escolar da matemática. Nesse sentido, uma estratégia relevante é o uso da gamificação no ensino da matemática, ou seja, criar aulas dinâmicas que ajudam os alunos a desenvolverem habilidades em resolução de problemas através de jogos. Os jogos também podem possibilitar uma mudança no processo de ensino, pois, enquanto para o professor, em aulas tradicionais ele apenas transmite o conhecimento de forma concreta, com o uso de jogos ele pode passar e estimular o aluno a construir seu próprio conhecimento. Já o aluno se torna agente principal de seu conhecimento. Através da fundamentação, foi possível identificar que é normal ter alguma dificuldade em matemática e que essas dificuldades estão relacionadas a vários fatores. Como estratégias para melhorar o ensino de matemática, eu citei a gamificação e a revisão frequente de conteúdos. Como os autores mencionaram, através de jogos, os alunos podem construir o seu próprio conhecimento e assim as aulas vão ficando melhores e mais atrativas. Agora temos a metodologia. A fundamentação teórica foi realizada utilizando o site Google Acadêmico e o portal de periódicos da CAPES para pesquisar artigos relacionados ao tema da dificuldade de aprendizagem em matemática, buscando uma visão geral do assunto. Foram utilizados como termos de busca dificuldade de aprendizagem e matemática. Assim, no total foram encontrados como resultados 23 artigos. Depois foram selecionados os artigos que se referem ao tema proposto, sendo obtido com isso 11 artigos, de onde foram utilizados alguns para fundamentação. Uma das formas de intervenção previstas é a realização de entrevistas com professores da escola para identificar as dificuldades de aprendizagem em matemática da instituição, métodos de ensino e opiniões sobre as estratégias de gamificação e revisão frequente. Além disso, também será realizado observações das atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula para compreender as práticas docentes e o processo de ensino-aprendizagem em geral.
Essas duas ferramentas, Google Acadêmico e o portal de periódicos da CAPES, são muito boas para buscar artigos de qualquer assunto. Em especial, eu gosto mais do portal da CAPES. Isso porque lá está bem organizado as buscas, já tem os links para mandar direto para o artigo também. Muito bom mesmo para quem precisa de citações confiáveis. E também, como metodologia do estágio, eu fiz as observações nas aulas de matemática e as entrevistas com os professores, onde tive respostas muito boas. Sobre a observação. Na caracterização da instituição em relação à educação básica, quanto à organização, os turnos de funcionamento com seus respectivos horários são das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 da tarde. A escola possui uma turma por nível, onde a modalidade é ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Quanto à infraestrutura, a escola é um local amplo com 6 salas de aula, uma sala específica para os professores e outra sala um pouco menor para a coordenação e direção. Dentro da sala dos professores, ao redor das paredes está a biblioteca da escola, em prateleiras cheias de livros. Existem 2 pátios como área de lazer, onde um deles também funciona como local para atendimento aos pais. A escola tem um campo de futebol de areia para esportes. Ao longo dos últimos anos, a escola foi criando rampas de acessibilidade e colocando pisos em locais de tráfego que antes eram apenas areia e terra. Existe uma cantina com 3 fogões e vários utensílios de cozinhar, tendo também uma despensa grande onde é armazenado os alimentos para os lanches ofertados na instituição. Aqui nessa parte, tem um pouco do que foi observado na escola. Eu já conhecia a escola por ter estudado o ensino fundamental inteiro nela, então eu também conhecia a maioria dos professores. A diretora nem pensou 2 vezes em assinar meus documentos para o estágio por causa disso. Vemos como está aqui que a escola é um local amplo, várias salas de aula, cantina grande e o campo de futebol de areia é muito bem utilizado pelos alunos. Aqui no roteiro de entrevista eu selecionei somente a entrevista que fiz com o professor de matemática e tirei algumas questões para o slide. As questões foram: primeira, qual a sua formação acadêmica? Tenho graduação em pedagogia e graduação em matemática. Como você se posiciona diante dos imprevistos iminentes? Busco sempre resolver o que estiver ao meu alcance sem perder a calma. Como você avalia o progresso dos seus alunos? Através de avaliações com os descritores que tenho ensinado anteriormente. Quais dificuldades de aprendizagem em matemática você mais presencia nos estudantes? Normalmente, os alunos têm dificuldade em lembrar o que já aprenderam e não conseguirem ter motivação em aprender matemática. Parando um pouco para explicar, como o professor mesmo falou dessa dificuldade dos alunos lembrarem do que já tinham aprendido, eu consegui ver um aluno errando uma conta simples de matemática, sendo que a resolução estava no quadro de maneira muito fácil. Era na turma do 6º ano e na lousa estava o conteúdo que era fazer divisões por 10. Lá também já tinha 2 exemplos já feitos, onde mostrava que com as divisões por 10 bastava cortar o zero do final, se tivesse, ou passar uma casa da vírgula. Só que o aluno tinha que dividir 2020 por 10. Até aí uma questão simples demais. Só que ele não seguiu os passos ensinados pelo professor e que estavam na lousa. Ele pegou o número 2020, colocou para dividir por 10. Primeiro ele viu que 2 não dava e puxou 20 para dividir por 10. Deu 2. Aí ele não considerou puxar o 2 e depois o outro zero do final do número 2020. Ele simplesmente puxa o outro 20 e dá 2 de novo. Então ele conseguiu como resultado 22. E a resposta, que era algo muito simples, 202, não foi atingida e o aluno erra mesmo com os ensinamentos do professor e os exemplos na lousa, além de não conseguir resolver uma divisão da maneira correta. Ou seja, o aluno quis responder do jeito dele em vez de utilizar o que ele tinha acabado de aprender na aula. Bom, seguindo com as questões. Quais as suas principais estratégias para fortalecer a aprendizagem de matemática? Junto à resolução de problemas, busco explicar os conteúdos de forma que associem com o dia a dia dos alunos e, além disso, passo exercícios de fixação. Quanto você considera importante trabalhar a resolução de problemas em suas práticas de ensino? Eu acho muito importante, sempre utilizo, pois ajuda muito os estudantes a aprenderem os conteúdos usando suas formas próprias de pensar.
Qual a sua opinião sobre a utilidade das estratégias de gamificação e revisão frequente para o ensino da matemática? São duas estratégias bem eficientes. A gamificação é útil para tornar o ensino mais descontraído enquanto eles aprendem. E a revisão frequente eu já utilizo sempre que eu vou finalizar algum conteúdo. Aqui no final, vemos que o professor não só gosta das duas estratégias que eu estava estudando na pesquisa, como ele já utiliza bastante a revisão frequente de conteúdos. Vivência do estágio. O estágio foi feito em uma escola de ensino fundamental que acredito ter sido uma experiência boa que me permitiu vivenciar o dia a dia escolar e observar as práticas pedagógicas dos professores. Durante o período do estágio, participei de algumas atividades, como observações de aulas de matemática, onde observei as estratégias de ensino e a interação entre o professor e os alunos nas séries do sexto ao nono ano. Além disso, realizei entrevistas com os professores, onde perguntei para eles sobre seus métodos de ensino e os desafios mais comuns com os alunos com dificuldade de aprendizagem, principalmente em matemática. Durante um breve momento, eu fiz uma análise dos materiais da escola, onde analisei livros, planos de aula e alguns outros recursos utilizados pelos professores. A vivência do estágio me permitiu refletir sobre os diversos problemas relacionados às dificuldades de aprendizagem em matemática. Percebi que é essencial identificar cedo essas dificuldades, pois o professor de matemática precisa estar atento aos sinais de dificuldade de aprendizagem e intervir quando necessário. Além de ser preciso fornecer apoio individualizado aos alunos. Isso ficou evidente na escola, pois os alunos com dificuldade de aprendizagem precisam de apoio personalizado para conseguirem voltar ao fluxo de conteúdos da sua série. Esse estágio contribuiu muito para a minha formação. Estar presente na escola com o convívio tanto com os funcionários como também com os alunos de perto foi muito bom. Como falei antes sobre as dificuldades, notei que se identificarmos elas cedo, podemos conseguir ajudar os alunos a se recuperar nos conteúdos da sua série. Isso é muito importante na matemática, porque nessa disciplina os conteúdos só são complicados quando não aprendemos algo que já foi ensinado antes para a gente. Aqui temos as referências da pesquisa, de onde foram retiradas as citações. Os autores utilizados foram Braz, Almeida, Campos, Ibrahim, Gomes, Palma, Paz, Vargas, Proença, Simonini e Citolin. Para finalizar, quero agradecer a todos pela atenção e agradecer também a nossa professora Viviane pelas orientações que foram muito úteis para concluir esse estágio. Muito obrigado.